Olá, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco dessa programação, da apresentação dos vídeos da Escola Bíblica Dominical, que nós, todos os domingos, às 9h30 da manhã, nós adiantamos alguns vídeos que são enviados com contribuições de estudos feitos pelos nossos irmãos e enviados por vídeos na Escola Bíblica Dominical. E nós, então, estamos aqui para apresentar já alguns vídeos, uma vez que, devido ao número muito grande, desta vez nós tivemos mais de 220 vídeos, nós então estamos antecipando alguns, agora pela manhã mais cedo, e depois outros serão apresentados na Escola Bíblica Dominical e os demais conforme explicaremos no final desta edição. Agora eu chamo a atenção para o nosso novo assunto. Nós estamos hoje iniciando um novo assunto da Escola Bíblica Dominical, que está relacionado aos encontros com o Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui, inclusive, o enunciado deste novo assunto, que diz assim, o assunto é Encontros com o Senhor Jesus, e a partir de agora, nós vamos destacar, a partir desta Escola Bíblica Dominical, os diversos encontros do Senhor Jesus com pessoas, grupos e multidões, ressaltando os aspectos históricos e proféticos desses encontros. E o nosso primeiro encontro será do encontro do Senhor Jesus com um personagem que nós vamos ver agora a respeito dele na nossa primeira pergunta. Então a nossa primeira pergunta diz assim, no texto de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10, qual é o nome do personagem bíblico desse encontro com o Senhor Jesus? Então, para nos dar o nome desse personagem bíblico, desse encontro, esse primeiro encontro que nós estamos abordando do Senhor Jesus com esse personagem, nós vamos ter aqui algumas respostas que foram formuladas por crianças e intermediários. E nessas respostas nós iremos apresentar de uma vez 5 respostas, porque elas são rápidas, são curtinhas, e cada um deles escolheu uma forma de apresentar a resposta. Isso será muito interessante para nós aqui hoje, nesta primeira parte da nossa programação. E que essa resposta, primeiro, ela virá de a nossa irmã, a Letícia, da classe de intermediários da Igreja de Sobradinho, na região ali do Distrito Federal, Brasília. Depois iremos para a resposta do Lucas. O Lucas é da nossa igreja lá de Porto, em Portugal. O Lucas vai dar uma segunda resposta. Depois, uma terceira resposta será dada também por um nosso irmão chamado também Lucas, só que ele é de Roraima. Lá em Roraima, na igreja de Aeroporto, na cidade de Boa Vista, capital, ali também ele vai nos dar uma resposta. E uma quarta resposta teremos do Rio Grande do Sul, agora é da Sara. A Sara é da classe de intermediários da igreja de Vera Cruz, lá na cidade de Passo Fundo. E por último, a quinta resposta, a nossa primeira pergunta, nós iremos ouvir lá de São Paulo. A resposta será do Pedro. O Pedro é da classe de crianças da igreja de Itaim Paulista, lá em São Paulo. Estas 5 respostas rapidinhas de cada um deles vai nos dar uma ideia do nome desse personagem, desse encontro com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A resposta é Zaqueu. Era um homem publicano e rico. A paz do Senhor. E a resposta à pergunta número 1. O nome do personagem bíblico é Zaqueu, que foi aquele que foi salvo por Jesus neste encontro. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. O personagem bíblico que teve o encontro com o Senhor Jesus foi Zaqueu. Assim como Zaqueu, um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. A paz do Senhor. O nome do personagem bíblico é Zaqueu, que encontramos em Lucas 19, versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos e era rico. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. A pergunta 1 foi: qual é o nome do personagem bíblico que teve um encontro com Jesus? O nome dele é Zaqueu. Pastor Judete, estou com saudade do Manaim Domingo Martins.
Muito bem, irmãos, as nossas crianças intermediários sabem muito bem, conhecem muito bem a palavra e conhecem muito bem essa história, porque a resposta é esta mesmo. O nome dele é Zaqueu. E alguns ainda acrescentaram que ele era um homem publicano e era um homem rico. Muito interessante a resposta também do Lucas. O Lucas lá de Portugal, o Lucas disse que o nome foi dado por Jesus nesse encontro. Muito boa a colocação dele. Ele viu uma forma que Jesus ali deu o nome a Zaqueu. Muito bem colocado, porque, na verdade, Zaqueu estava ali nascendo de novo. Era um novo convertido agora. Então, o novo convertido, quem dá o nome é Jesus. Muito bem colocado, viu, Lucas? Aí de Porto, em Portugal. Também a resposta do Lucas lá de Roraima. Ele colocou algo muito interessante quando ele disse assim como Zaqueu, um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Essa resposta foi muito completa, porque ele não simplesmente respondeu, simplesmente dizendo, era Zaqueu. Ele colocou esse aspecto que nós também um dia fomos como Zaqueu, tivemos o nosso encontro com o Senhor Jesus. Muito bem colocado. A citação também do texto bíblico pela Sara, ela leu ali, a citação de Lucas 19, verso 2. E por último, a colocação feita pelo Pedro. Pedro sentiu saudades do Manaim de Domingos Martins. Então, na resposta dele, ele aproveitou para dirigir uma pergunta, ao pastor Gedeuti. Quando ele fala, pastor Gedeuti, estou com saudades do Manaim de Domingos Martins. Muito bom, certamente ele sentiu saudade do encontro Unidos em Família, que ele deve ter participado, e sentiu saudades do Manaim. Muito obrigado pela resposta dos nossos irmãos, das nossas crianças, que responderam muito bem a esta primeira pergunta, fazendo colocações além de simplesmente uma resposta com uma ou duas palavras. Muito boa a nossa resposta. Vamos agora, então, à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, nós vamos ler aqui agora, que ela diz assim, pergunta 2. Quais foram os fatos históricos desse encontro, ou seja, do encontro de Jesus com Zaqueu? Cite os números dos versículos que incluem estes fatos históricos. Observação. Citar somente os números dos versículos. E nós vamos ver essa citação dos números dos versículos, primeiramente do Filipe. O Filipe é do estado do Espírito Santo. O Filipe ele é do grupo de jovens da igreja do bairro Universal, em Viana, no estado do Espírito Santo. E logo em seguida iremos para o estado da Paraíba, onde ali o irmão Natan, do grupo de jovens da igreja de Bodocongó 3. Recentemente tivemos uma participação de Bodocongó 4. Agora Bodocongó 3, ali o Natan vai responder também a esta segunda pergunta. A resposta da questão número 2, podemos destacar alguns fatos históricos de Zaqueu nessa passagem bíblica. Podemos citar no verso 2, e era este um chefe dos publicanos, Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. No verso 3, procurava ver Jesus. E ainda nos fala no verso 4, subiu em uma figueira. Esses são alguns pontos históricos que podemos destacar na passagem bíblica de Zaqueu. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu vim responder a pergunta 2. E os fatos históricos desse encontro se encontram em Lucas 19, 2 ao 4, que diz assim: E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Amém. Muito bem, Felipe, muito bem indicado aí no versículo 2, versículo 3, versículo 4, esta foi a resposta, mas o irmão acrescentou também alguns detalhes. Quando no verso 2, Zaqueu é chamado de chefe dos publicanos e era rico. No verso 3, falava do desejo dele de procurar ver quem era Jesus. E também a relação ali no verso 4, de ele subir àquela figueira. Na verdade, era uma figueira chamada figueira brava, ou sicômoro, né? Era uma figueira cujos frutos não eram fáceis de comer, porque eram amargos, os frutos da figueira brava, ou também chamado sicômoro. E o nosso irmão Natan, ele, na verdade, citou ali o texto de Lucas 19, do verso 2 ao verso 5, porque ali está exatamente
os versos que falam desse histórico, né, desse fatos históricos relacionados ao encontro do Senhor Jesus com Zaqueu. Mas agora nós vamos transformar as nossas primeira e segunda perguntas em uma terceira agora, onde estaremos entrando agora para o lado profético do assunto de hoje com relação ao encontro de Jesus com Zaqueu. Vamos então à nossa terceira pergunta. A nossa terceira pergunta diz assim: quanto ao aspecto profético e à prática da doutrina, destaque a doutrina de salvação profetizada pelo Senhor Jesus para a igreja e cite o verso correspondente quanto a à eleição, B, ao chamado e C, à santificação. Essa pergunta, na verdade, ela foi formulada com base na primeira e segunda perguntas, ou seja, a pergunta 3 está ainda relacionada ao encontro de Jesus com Zaqueu, só que agora o aspecto profético desse encontro. E para dar essa resposta, nós vamos primeiramente lá para o Distrito Federal, em Brasília, onde ali o nosso irmão Ítalo, ele é do grupo de obreiros da cidade da igreja de Samambaia, em Brasília. Ele vai dar uma primeira resposta e depois iremos para El Salvador, lá na América Central, onde ali a nossa irmã Maritza, ela é do grupo de senhoras da igreja ali em El Salvador, ela vai dar também uma segunda resposta a esta nossa terceira pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta de número 3, a letra A, que fala a respeito da eleição, voltamos aqui no verso 5, que o Senhor Jesus ele chamou a Zaqueu pelo seu nome, porque ele é conhecedor de todas as coisas. Então esse foi um momento que marcou a eleição de Zaqueu. É o que nós podemos também citar aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, que diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Já na letra B, que fala a respeito do chamado, também no verso 5, nós notamos aqui a presença do Senhor no que se refere à salvação que acontece em duas fases, que seria, no caso, a eleição e o chamado. Ou seja, é Deus quem elege o homem e chama a cada um de nós para vivermos a salvação. Já na letra C, que é o que se refere à santificação, nós notamos aqui nos versos 8 e 9 que Zaqueu ele entendeu o que é salvação. Ele entendeu que para estar na presença do Senhor, ele precisa de ser santificado, ou seja, estar em santificação, que é você se separar das coisas desse mundo e viver segundo a vontade de Deus Pai, conforme diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A la amada iglesia con la paz del Señor Jesús, y vamos a dar respuesta a la pregunta número 3, y dice así: en cuanto al aspecto profético y la práctica de la doctrina, destaque la doctrina de la salvación, profetizada por el Señor Jesús para la iglesia, y cita el verso correspondiente en cuanto, literal A, la elección, literal B, el llamado, y literal C, la santificación. Nuestra respuesta es: elección la encontramos en el versículo número 5. Jesús ya sabía que Zaqueo estaba ahí y lo llamó por su nombre. El llamado lo encontramos en el verso número 5. Desciende deprisa. La santificación la encontramos en el verso número 8. Transformación en la vida de Zaqueo. Y nuestro texto base es Lucas 19:5. La paz del Señor Jesús. Muito bem, Ítalo. Bem colocado ali a sua comparação relacionada ao Senhor Jesus. Quando ele chama Zaqueu, ele estava ali na condição de alguém que conhecia todas as coisas, né? E essa comparação o irmão faz ali com a carta de Pedro, capítulo 1, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, quando fala a respeito da eleição, e a eleição feita pelo Pai, mas que o Senhor Jesus tinha conhecimento, né? Pelo chamado, ele tinha também o conhecimento do nome de Zaqueu, mostrando ali, na expressão ali do Senhor Jesus, quando ele chama Zaqueu pelo nome, ali a condição da eleição de Zaqueu e o chamado para dizer para ele: desce depressa. Então,
salvação ocorre exatamente na eleição e no chamado. E bem colocado ali a questão da santificação, citando os versos 8 e 9, né, do capítulo 19 de Lucas. E depois finalizando com a citação de Hebreus 12, 14, sem santificação do Espírito Santo, ninguém verá a Deus. Muito bem colocado pelo Ítalo. Também a nossa irmã Maritza, que é do grupo de senhoras lá de El Salvador, a irmã colocou muito bem que Jesus já sabia que Zaqueu estava ali e o chamou pelo nome. E nesse chamado, nós vamos encontrar no verso 5, desce depressa. Ali, o Senhor Jesus tinha pressa em alcançar a Zaqueu. Era o desejo dele de alcançar Zaqueu pela sua salvação. E a santificação, no verso 8, a irmã falando da transformação da vida de Zaqueu. Muito bem respondido, corretamente respondido pela irmã Maritza, lá da igreja de El Salvador, né? da capital El Salvador, no país El Salvador. Muito obrigado, irmã, pela participação. Deus abençoe o grupo de senhoras da igreja aí e a vida da irmã também. E o seu esposo, que é o pastor, né, da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora iremos passar para a nossa última pergunta, que é a quarta pergunta, também relacionada ao mesmo assunto, porém agora também no aspecto profético do assunto. Vamos então à pergunta 4. A pergunta 4 diz assim: identifique a ação da Trindade no processo de salvação em Zaqueu, ou seja, na vida de Zaqueu. E a identificação da Trindade no processo de salvação na vida de Zaqueu, quem vai primeiramente falar é a nossa irmã Júlia Cristina. A Júlia Cristina é do grupo de jovens da igreja de Patos de Minas, lá no estado de Minas Gerais. E logo depois iremos para o estado de São Paulo, onde ali a irmã Vitória, do grupo de jovens da igreja do bairro Saúde, em São Paulo. Ela vai também dar uma resposta, diga-se de passagem, que nós tivemos uma participação muito brilhante do grupo de jovens da igreja de Saúde, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E que participaram enviando respostas das várias perguntas, tiveram uma participação muito brilhante, muito maravilhosa, muito farta de respostas. Vamos então a ouvir os nossos irmãos falando, as nossas irmãs falando a respeito da resposta da nossa quarta e última pergunta. A ação da Trindade em Lucas capítulo 19, dos versículos 1 ao 10, pode ser feita da seguinte forma. No versículo 5, que diz: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Representa Deus Pai, pois é Ele quem faz o chamado para o homem. Os versículos 8 e 9 dizem: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Representa o Espírito Santo, a sua ação de santificação do coração do homem. E o versículo 10 que diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, representa o Senhor Jesus como mediador da salvação. Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu sou a Vitória e falo da Igreja da Saúde em São Paulo. E com relação à pergunta 4, nós podemos ver a ação de Deus Pai no versículo 2, onde Deus descreve Zaqueu, já conhece Zaqueu como sendo rico e chefe dos publicanos. Podemos ver a ação de Jesus no chamado para Zaqueu descer da árvore e aceitá-lo em sua casa. E a ação do Espírito Santo no versículo 8, quando Zaqueu confessa sua vida de pecado e tem uma mudança de vida, começa a seguir Jesus. Muito bem, Júlia Cristina, a sua colocação muito bem feita com relação a Deus o Pai, que nos chama pelo nome, porque ali está uma citação do livro do profeta Isaías, quando no capítulo 43, verso 1, o Senhor Deus fala: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E agora o Senhor Jesus ali, quando ele chama Zaqueu pelo nome, ele estava mostrando ali como foi feita a eleição de Zaqueu, a eleição pelo Pai. Era Jesus falando, mas a eleição era do Pai. Zaqueu já era conhecido. E Jesus, como Filho de Deus, ele conhece também o nome de Zaqueu na condição da presciência de Deus Pai. Muito bem colocado pela irmã. E dizendo, inclusive, no verso 7, a irmã colocou
que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso Jesus estava ali para alcançar a Zaqueu. Também a irmã Vitória fez uma colocação muito boa relacionada à figura do Pai, Deus o Pai, no verso 2, ali na descrição de Zaqueu, mostrando Deus o Pai, como ele conhece o homem. E o ato, inclusive, bem pontificado pela irmã Vitória, foi quanto a Zaqueu descer e receber Jesus em sua casa. Porque descer era uma decisão de Zaqueu, era uma aceitação ao chamado de Jesus. Agora, deixar Jesus entrar na casa dele era uma continuidade, ou seja, era um processo. Então foi um ato da parte dele, quando no encontro com Jesus, ele recebeu ali, ele atendeu ao chamado. Mas a partir do momento receber Jesus em casa, era dar continuidade à presença de Jesus na vida dele. Isso é o Espírito Santo quem faz, até o ponto de lá dentro da casa, ele ali confessar a sua falta, o seu pecado, e, portanto, o Espírito Santo operar na vida dele, transformando a vida dele. Muito bem colocado ali pela nossa irmã. Aliás, diga-se de passagem, os nossos irmãos ali, jovens, da igreja ali do bairro Saúde, em São Paulo, tiveram uma participação muito boa, enviando vários vídeos e várias contribuições. Assim, irmãos, nós encerramos esta parte dessa apresentação e quero informar para os irmãos que nós queremos agradecer aqui a participação de cada irmão que enviou o seu vídeo, cada jovem, cada obreiro, cada senhora, e também agora até as crianças, porque algumas perguntas foram formuladas com mais facilidade para as crianças poderem responder. Nós só pedimos que os irmãos, por favor, não façam vídeos muito grandes, no máximo 1,5 minutos para dar uma resposta, sintetiza a resposta. E se você quiser, se o seu vídeo não foi apresentado e você quiser ver alguma coisa a respeito dele, você pode ter acesso ao nosso site da radiomanaim.com.br e ali você tem o acesso à sua informação. Vai ver ali o seu nome, o nome da cidade, do estado, a sua igreja e a sua participação. Assim, encerrando esta parte, quero fazer um lembrete ainda de que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical neste mesmo canal de YouTube. Permanece conosco para estarmos ali participando da Escola Bíblica Dominical. Encerramos essa parte desejando a todos a paz do Senhor Jesus.